Bom, Sérgio Anderson, boa tarde. Obrigado pela Boa tarde, disponibilidade tudo em bom, Alex? considerar essa entrevista. Bom, assistindo ao filme, acho que um ponto que me chama muito a atenção, a princípio, é em relação a essa estrutura narrativa que é apresentada. Nós temos um filme de ficção, mas ao mesmo tempo ele se permite algumas contemplações, quase como se fosse ele seduzido por, digamos, elementos, né, de um hibridismo, quando já existe a mistura da ficção com o documentário. Mas aí também temos até esse elemento sutil, mas que me parece muito calcado ali ao cinema fantástico, ou até mesmo de, digamos, ficção científica, né, como mais conhecemos por aqui. É, eu tenho muita curiosidade de saber, né, da parte do Sérgio, que também, além da direção, é autor desse roteiro, como foi construí-lo a partir de elementos que são, me parece, tão opostos a princípio, e já direciono também essa mesma questão para o Anderson no sentido de como foi recepcionar esse roteiro. Alex, eu trabalhei com duas paixões enormes que eu sempre fui obcecado. Uma é a ficção científica mesmo, né, de assistir filmes do John Carpenter, do Kubrick, etc e tal, e outros, né? E a outra é de admirar o trabalho de alguns amigos cientistas lá do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu sou de Manaus, moro em Manaus. E eu tenho muitos amigos que são pesquisadores do INPA, e eles sempre me mostraram, me falaram sobre a terra preta de Índio, né, que tem outrora tinha esse nome, mas na verdade eu acho que já pode ganhar um outro nome, né, com toda essa realidade identitária que a gente tem hoje em dia, né? Mas a Terra Preta de Índio me foi apresentada por esses amigos cientistas e eu fiquei muito. Eu gosto muito de ciência, gosto muito de ficção científica, e eu fiquei muito impressionado com tudo isso. E no Amazonas a gente tem áreas que têm essa terra até hoje, que são legados de heranças de povos que viviam ali, que eram muito mais numerosos, né? Principalmente na calha do rio Solimões, né? E onde a gente até filmou lá em Iranduba, a gente achou um sítio que tinha terra preta original, né? Então, nessa região existiam muitas etnias, muitos povos indígenas que cultivavam essa terra e enriqueciam essa terra de maneira antrópica, quer dizer, com a ação do homem mesmo, né? Eles colocavam elementos para carbonizar ali, colocavam restos mortais de entes queridos que haviam morrido. Então essa terra foi enriquecendo, foi ficando e a coloração dela foi ficando preta mesmo. E ela ficou poderosa para a agricultura, né? Então, no roteiro, ao conceber o roteiro, eu viajei na ficção científica e também mergulhei numa possível potencialidade telúrica também dessa terra, mágica dessa terra, extraordinária, além da agrícola, né, que ela realmente é muito boa para a agricultura, ela começou a ter essa potencialidade mágica, né? E aí eu transformei o sítio dos Kawa, que viviam ali, como um sítio onde essas realidades se afloravam, meio uma coisa meio tarkovskiana, né? Assim, e E é isso. Nasceu daí, dessas minhas paixões aí e desses meus contatos. E será que tem alguma outra parte da tua pergunta que eu estou esquecendo? Não. Eu Ah, seu direciono som. para o Anderson que o som dele está É, desativado agora. agora já. Agora já, né? Acho que, Anderson, o que que tu lê de tudo isso, dessa particularidade da Terra, etc. acho que quando o Sérgio convidou, né? Eu nem lembro mais, que já faz um tempinho, minha mente foi ocupando com outras coisas. Acho que, não sei se ele foi fazer o teste lá com o Sérgio e estava nessa vontade de fazer um trabalho em família, eu acho, porque estava o meu pai, minha mãe, a minha irmã, a Sara, e estava eu. E quando a gente entrou em contato, foi muito legal, porque falava sobre a terra.
E como eu falei, como eu sempre falo, né, que a todo momento, dentro da cultura indígena, que não tem uma forma escolar, né, de sentar, agora vão te ensinar isso, aquilo, que toda hora está, os pais estão ensinando os filhos. Então, esse foi um dos momentos que a gente aproveitou para falar uma parte da história da criação da humanidade, que fala sobre a Terra Preta, né, que a gente já chama de Terra Preta do indígena. Anderson, Bom, já. Não, eu tinha mutado aí. Que a ligação era mútua. Então, quem chama de Sempinonditá, né, que seria a terra da cobra Sempinon, da cobra grande, onde ela foi matada porque ela estava comendo gente, aqueles povos dali. Então, vários povos indígenas da região se juntam, mata ela, divide a carne dela e queima ela. E depois, quando as pessoas iam morrendo, se essa pessoa era uma pessoa ruim, eles enterravam no meio daquela terra preta. Então, outros entes mais queridos enterravam em outro lugar. Então, esse filme serviu para a gente aprender essa parte da história e dividir um pouco sobre o modo de atuar, né? Eu observar o meu pai, a minha mãe, que vem de uma outra geração, que são de comunidade que a gente pode chamar de aldeia, né? Onde só falava tucano, eu também nasci em uma área que só falava tucano, mas que eu já trazia outro tipo de informação, outro tipo de atuação e ver os meus pais atuando com muita pureza dentro desse trabalho, nos ensinando várias coisas, foi muito bom e trazer essas outras técnicas que a gente pôde aprender com o preparador que o Sérgio tinha convidado, né, o Pedro Freire, acho que esse é o nome dele, o Pedro, só sei que é Pedro. Perfeito. Então foi muito legal participar desse filme, muito por essas questões, como atores, mas também como indígenas que trazem um outro tipo de conhecimento, uma outra visão dentro daquelas terras, né? Bom, eu não quero muito entrar em um aspecto de release, né? Até porque justamente ele é preparado para que a gente evite a repetição de questões. Mas me chamou muita atenção como este filme, assim como muitos outros brasileiros, de certa forma, foram radicalmente afetados pela pandemia. A produção dele, segundo as notas de produção, as filmagens se deram em 2017. Ele foi já apresentado ao público em festivais a partir de 2018 e só agora, próximo ao fim do primeiro semestre de 2023, ele finalmente chega ao circuito exibidor. Além de talvez repetir a questão sobre como é o sentimento e as expectativas de lançar um filme tanto tempo depois, eu também queria saber, tanto de você, Sérgio, quanto de você, Anderson, como vocês também visualizam a importância de trazer essa história na semana que se comemora, né, o Dia dos Povos Originários, mas também como vocês têm essa perspectiva de espectadores diante do cinema brasileiro, que infelizmente não está tendo, o público brasileiro já não está acolhendo tanto, né, a produção do nosso país, desde da retomada de uma certa normalização, né? Acho que no ano passado eu vi dados de que apenas menos de 2% de todos os ingressos vendidos foram para assistir filmes brasileiros, né? Uhum. Olha, Alex, o que eu estou falando aqui? Eu acho que o filme só ganhou em ter sido adiado, e no lançamento dele comercial ter sido adiado, porque as questões que o filme trata, embora de maneira extremamente alegórica e metafórica, né, só evoluíram e só se valorizaram nesses últimos anos, né? Culminando com a questão dos Yanomami e tudo mais, a questão do território indígena, da terra indígena, do poder da terra indígena e da ancestralidade indígena, né? Está muito mais relevante agora tudo isso. Então o filme meio que se enriqueceu, se valorizou com isso, porque ele mostra um lado divertido, um lado lúdico de tudo isso, né? Que não é só sofrimento, que não é só, mas também faz a gente refletir muito dessa relação do homem branco com o indígena, né? Então eu acho que também ele só ganhou
só se valorizou por esse adiamento. Eu não vejo esse adiamento como algo ruim. Também não estou dizendo que a pandemia, ainda bem que teve uma pandemia, não foi isso. Mas eu, por uma questão, sei lá, até cósmica, até de ancestralidade, eu vejo uma valorização nesse sentido também, dele ter sido adiado. Eu acho que o público brasileiro está mais preparado para isso agora. Até me lembro de certas críticas da imprensa na época, em que ele estava em festivais, em 2018, que eram muito mais mordazes, assim, e que não percebiam certos lados que agora estão evidentes, entendeu? Então tem isso também. Anderson? Assim, eu estou com uma grande expectativa, né, para que as pessoas consigam olhar abrir a mente para conseguir perceber os significados que esses elementos trazem, né, que esses personagens que estão nesse filme trazem para a nossa sociedade, né, quando fala sobre a cultura indígena. Porque se levar uma visão que está estampado já na mídia, não, cadê os invasores, os garimpeiros que não estão tá no filme, então o filme não vai fazer sentido para eles, mas para que a gente consiga ver o filme com outro olhar, porque ele traz uma outra visão da realidade indígena, né? Uma questão tecnológica onde está inserido nesse filme. Então, se abrir a mente, o filme ele é muito gostoso de assistir. Eu mesmo já assisti algumas vezes, né? Mas só de saber da história, da nossa história, eu já consigo perceber esse significado, né? De colocar indígena que é cientista, que estão principalmente nesse trabalho, que estão com roupa, porque agora que estão começando a produzir, né? Mas esse é um filme que foi produzido em 2017, então tá fazendo um personagem diferente do que é mostrado em outras produções cinematográficas, foi muito gratificante. Então, quem for assistir, eu estou com uma grande expectativa, né? Atualmente, que essas pessoas consigam ver o indígena diferente do que é mostrado majoritariamente, né? Dentro das mídias, né? Sérgio Anderson, agradeço a disponibilidade, sucesso com o lançamento comercial e até uma próxima oportunidade. Tchau.